E o outro caminhar que o Senhor quer que nós tenhamos é um caminhar sincero e sem religiosidade. Nós lemos em Mateus 8, do versículo 5 a 12. Depois você lê com calma, eu já li Mateus 8, de 5 a 12. Um centurião, lá em Cafarnaum, que quando Jesus chegou, ele não chegou e falou para Jesus: Jesus, olha só, eu sou um centurião, falou? Eu sou um cara aqui afamado, sou um chefe de guarda, tenho fama e o senhor tem que me atender. O negócio é o seguinte, Jesus, o meu empregado está paralítico e eu preciso dele andando para me servir. Então o senhor tem que curar ele, porque quem dá as ordens aqui sou eu. É assim que ele chegou? Não. Ele chegou implorando e falando: Senhor, o meu criado, ele está paralítico e com muitas dores. E ele nem falou: Jesus só pode ir lá curar. Antes dele falar, Jesus, vendo o coração sem religiosidade desse centurião, falou: eu irei curar, porque eu curo toda a paralisia daquele que não é religioso. E aí o centurião falou: não, Senhor, não vai na minha casa não, porque eu sou pecador e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor der uma palavra, o meu criado que está paralítico vai ser curado. E aí ele virou e falou assim: caraca, tô falando a linguagem de hoje, caraca, esse centurião tem muita fé, porque ele falou que bastava eu falar uma palavra e lá na casa dele o criado ia ser curado. Aí ele virou pro povo que estava lá, que estava cheio de religioso em volta dele, falando assim: ó, presta atenção, tá vendo esse homem aqui? Ele tem mais fé do que muitos de vocês que se dizem religiosos. Ele se viu pecador, ele chegou com humildade, ele chegou implorando, ele não é religioso. E ele é um homem de uma fé simples. Enquanto vocês que se dizem religiosos, cheios de aparatos, costumes e rituais, têm uma fé presunçosa e soberba e não conseguem nem me reconhecer como filho de Deus. E por isso que eu falo, ele fala aqui no versículo 10 de Mateus 8. Em verdade, verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, e quem é Israel hoje? A igreja. Nem mesmo em Israel se achou fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que está falando aqui? O centurião, ele tipifica, ele aponta para os homens e mulheres de Deus que estão buscando a Deus com sinceridade, que não estão buscando serem reconhecidos e glorificados por homens, que não estão atrás de fama e atrás da mídia evangélica, que tem um coração sincero, que crê genuinamente em Jesus, que reconhece totalmente a soberania de Jesus, que tem um posicionamento humilde diante de Deus, que tem uma fé pura e sem religiosidade. Isso fala da noiva de Cristo que Deus está edificando nesses dias, que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra de Deus e curar todos aqueles que estão paralisados na religiosidade fria e enganosa. E para curar todos aqueles que estão paralisados na incredulidade. Usando o quê? As armas espirituais: amor, mansidão, compaixão e verdade. O centurião aponta para a noiva de Cristo, que edifica a fé com uma vida de oração, com a prática do amor de Deus, mergulhada na misericórdia de Jesus, e que não toma a forma dos costumes mundanos
e babilônicos. Abre em Judas 20, 23, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai a esses, arrebatando-os do fogo eterno. E quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Carne fala de carnalidade, roupa fala de aparência. E esses ritmos mundanos dentro da igreja é roupa contaminada pela carne. E aqui fala, detestando a roupa contaminada pela carne. Isso fala de separação. Um adorador se separa. Um adorador que faz parte da noiva de Cristo se compadece dos que estão vivendo assim, se dispõe a ensinar a palavra de Deus, que cura e liberta, faz a sua parte, mas não se mistura, não toma forma. Já os filhos do reino apontam para os religiosos evangélicos, com uma fé soberba, presunçosa, materialista, cheia de si, impregnados de costumes e rituais, sem uma vida de intimidade diária com Jesus Cristo. O penúltimo texto que nós vamos ler hoje está em Mateus 7, o penúltimo. Mateus 7, de 15 a 23. Sejamos um adorador que nem um leproso e simples que nem um centurião. Essa é a noiva. Mateus 7, de 15 a 23. Diz assim, Mateus 7, de 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas são por dentro como lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E aqui não está falando de frutos de vidas, não. Porque tem lugares que está aumentando o número de vidas, mas fruto está falando de frutos de caráter. E diz aqui no versículo 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fala do fogo eterno. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do pastor. É isso que está escrito aí? Não. A vontade da liderança, é isso? Não. A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, mas Senhor, porventura não profetizamos, não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres no teu nome? Não é isso que a gente está vendo aí? Venha para o culto de milagres, o culto de tirar demônio. Venha para o culto da prosperidade, beba água milagrosa. É o que eles estão fazendo. E aí o Senhor virou para os que estavam fazendo isso. Então direi a eles explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É isso aí, está na Bíblia. Você não conhece a pessoa pelos grandes milagres que ela faz. Você conhece a pessoa pelo caráter em Deus que ela tem. Porque se Deus quiser, até uma mula pode pregar. Até uma mula pode ensinar a palavra. Não me conheça pelo que eu prego, me conheça pelo meu caráter. Se eu amo o próximo, se eu não vivo mentindo,
Se eu tenho humildade, humildade não é vestir simples e ser pobre. Humildade é reconhecer que estamos aprendendo uns com os outros. Que você não sabe tudo. Se você quer sempre o bem do outro, quer ver o outro feliz, isso tudo é caráter. Se você não vive falando mal do outro, não vive enganando, não vive distorcendo a Bíblia para o seu benefício próprio, não tem amor ao dinheiro, isso tudo é caráter. Judas 12, 13 e 16 diz assim. E quando fala estes homens, se você ler desde o início Judas, eu não vou ler porque não tem tempo hábil, você vai ver que está falando de falsos profetas, da falsidade. Aí fala, estes homens, tanto os falsos cristãos como os incrédulos, os ímpios, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, são como nuvens sem água, só tem aparência, mas não tem água, não consegue descedentar ninguém, impelidas pelos ventos, são como árvores em plena estação de frutos, mas sem fruto nenhum, duplamente mortas e desarraigadas. São como ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Está na Bíblia. É isso aí. Está na Bíblia. E aí fala no versículo 16, esses tais homens são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores, bajuladores dos outros, por motivos interesseiros. Está na Bíblia. Acabei de ler. Não é isso que a gente está vendo? Bajulação no meio da casa de Deus por interesse? Eu termino aqui. Amados, que nós escolhamos ser como o leproso. O leproso tinha problemas, mas a sua alma não era leprosa, nem o seu espírito. Eu prefiro ter problemas aparentes, mas estar com meu coração puro e reto. Sejamos como o centurião. Não era religioso, mas tinha uma fé simples e humilde. Amém?